Vamos hoje para mais um Pode Afinar com Milena Pena. Hoje nós vamos falar sobre vulnerabilidade. Você acredita ser um ser vulnerável? Você acredita que somos vulneráveis desde que nascemos? Eu trouxe hoje aqui comigo para um bate-papo gostoso e afinado minha afinada e psicanalista Elaine Tanaka. Ela vai falar um pouquinho para nós sobre vulnerabilidade e sobre o processo dela. Como foi o processo dela? Tá curioso para saber, né? Eu também. Bora lá! Conta um pouquinho de você, né? Acabei de dizer, minha afinada Elaine Tanaka, psicanalista. Conta um pouco da sua história para nós. Eu cheguei aqui meio que sem saber o porquê que eu vim, porque na verdade eu queria caber nas minhas roupas, né? E descobri um horizonte de coisas que eu não sabia. Tinha acabado de passar por uns problemas de saúde na família e emagreci muito rápido, mas comecei a ganhar muito peso. E veio junto com isso muita dor, muito desconforto e não sabia. Pensei que seria só uma dieta rápida para se perder peso. Réu engano, né? Porque foi descobertas atrás de descobertas, né? Foi bem bacana o processo, né? E foi um processo bacana teu, porque eu me lembro quando você iniciou, que as pessoas olhavam para você e perguntavam o que você estava fazendo aqui na clínica, né? Sim. Porque quem olhava para ela via que ela não tinha peso para eliminar, mas ela não estava confortável com o corpo dela, as roupas no guarda-roupa não estavam servindo e ela queria se sentir melhor. Sim, e quem olhava parecia que eu não tinha o que perder, mas eu tinha ganhado pesos, né? E de uma forma muito rápida. Então, de forma muito rápida, um peso que eu sempre tive, eu comecei a ganhar. E junto disso, sim, a orientação foi, vamos fazer um monte de exame para ver, né? E foi onde eu procurei ginecologista e realmente estava chegando perto da menopausa, tinha uma questão de osteoporose, tinha questão de falta de vitamina. Eu falei, vou ter que viver de remédio, né? Foi quando você virou e falou, não, a gente pode descobrir a alimentação. E foi a gente pode mudar nossos hábitos, sim, né? Foi um grande achado, né? Foi um grande achado. E Li, eu sempre digo, né, para todo mundo que me segue sabe, eu digo que o Afine-se ele vai muito além de balança, né? O Afine-se ele é um processo de mudança. E para que a gente tenha mesmo o emagrecimento sustentável, para que a gente promova saúde para o nosso corpo, a gente precisa de mudança de hábitos. E você, quando começamos agora, você falou algo que me deu um start aqui que eu tenho que perguntar. Eu vim para o processo e eu descobri muitas outras coisas. Conta pra nós como foi isso. Primeiro, toda vez que a gente se encontrava, minha briga meu peso não abaixa. Não, mas tem uma troca. Eu falava, eu não quero a troca, eu quero diminuir o peso. E a gente sempre falava, você me mostrava essas duas amiguinhas. O quem me dera e o Deus me livre. Sim, então foi sempre essa luta primeiro para reconstruir esse pensamento que não é uma balança. Mas amigos que eu achava inseparáveis, quanto à bebida, que eu achava que não, né? E foi onde justamente eu descobri uma vulnerabilidade, né? O comer, coisas que eu achava que eu preciso comer um miojo no domingo à noite, porque faz parte da minha história, né? Descobri que não é isso, né? Realmente não é essa a relação. E você sabe que a comida existe uma relação, existe um conforto, existe crenças, né? Existem relações, até por pessoas que já passaram pela nossa vida. Eu me lembro de uma que você, justamente o miojo, né? Alimento ótimo, gente, o miojo. Considerado um dos piores alimentos para a saúde. E essa minha afinada chegou o miojo. Você falou, mas eu preciso comer o miojo no domingo. Né? E como foi essa descoberta? É o que tudo a gente tem na teoria, né? A gente estuda psicanálise, a gente sabe que tem a questão da necessidade, que é a fome, mas de repente para mim o miojo era muito simbólico, né? Por quê? Quando eu era ainda solteira, domingo à noite a gente comia miojo na minha casa. Eu e meu pai, a gente comia um panelão de miojo. A filha repetiu a mesma coisa. Só que a minha filha foi embora ano passado estudar fora, então realmente o miojo domingo era o que me ligava a ela.
O ninho vazio. Eu falava, não, ela tá comendo miojo lá, eu aqui. Mas não é assim que funciona, ela não tava comendo, né? Era realmente a falta de alguém. Então, realmente, não preciso disso, do miojo. E se pensar bem, não gosto de miojo como eu gosto de uma filha, né? Então, são afetos que vêm carregados de uma história, né? Isso é muito psicanalítico, né? Isso é muito o que a gente estuda, mas ver a teoria com a gente é realmente uma grande sacada. Que isso é uma sacada surpreendente, né? Porque assim, as pessoas acreditam que nada disso acontece ou aconteceu comigo, né? Não acreditam que eu coma alimentos fora. Ainda eu falo, o Affinity é você ter autocontrole e equilíbrio. É saber abrir exceções, é aprender a fazer escolhas. E as pessoas acreditam que eu nunca passei por isso. Você está falando agora do miojo, teve uma roda aqui na clínica, a gente faz roda, se reúne junto com a Érica, psicóloga. Os afinados fizemos uma roda e a gente estava falando sobre vulnerabilidade. E tinha assim umas 15 afinadas nessa roda. E daí a gente começou a falar sobre a TPM. Quando nós estamos irritadas ou acontece algo e a gente busca um conforto na comida. E no decorrer do bate-papo, todo mundo, a gente estava na roda, eu disse que eu ia pro wafer. E não era assim, um wafer. Eu tinha que ter um copo de leite e um pacote inteiro de wafer. E isso me lembrava muitas coisas. Me lembrava uma época na qual morava todos os irmãos em casa, trazia para mim quando eu fazia compra com meu irmão mais velho, que sempre gostou disso também. Então via muita coisa. Só que quando eu falei que eu comi o pacote de wafer, teve uma afinada que olhou pra mim e falou assim, não, você não. Eu falei, eu sim. Eu precisei passar pelo Affinity para ter sim o equilíbrio, o autocontrole, para descobrir o meu eu, que eu acho que foi o que aconteceu com você, né? Embora é um processo desde cedo, né? Quando a gente é criança, a gente realmente precisa de um cuidador, e esse cuidador ele vem, a gente chora, ele chega com o peito e amamenta a gente, mas junto com isso tem todo um entorno, tem um cheiro daquele cuidador, tem o carinho, o afeto, o calor. A gente pensa que é a comida, né? Foi o seio que tirou a fome. Com certeza foi. Mas é todo um conjunto. Então o miojo, ou wafer, ele não vem carregado só da comida. Ele tem todo um afeto por trás. Olha, eu lembro de bons momentos. Um bolo de uma avó. E eu lembrei que eu tinha uma avó que ela fazia todo dia que eu chego para almoçar, ela fazia salada de pepino com tomate. Eu falei, olha, eu também gosto de pepino com tomate. Olha, tem coisa boa. Afinada de memória. Posso trocar pelo pepino. Também tem algo muito forte que você, como psicanalista, pode trazer um pouco mais sobre isso para nós. Eu já recebi vários pacientes dentro da clínica que tinham essa frase da avó: come para você ser forte. Sim, né? E come-se para se encher um vazio, né? Porque eu estou vulnerável, eu tenho que fazer uma escolha, mas eu lembro da minha avó que falava que se eu como eu fico forte. Então, isso parece um espinafre do Popeye, né? É uma frase que foi dita que eu levo como uma verdade, mas é verdade isso, né? Será que se eu comer eu realmente vou ficar forte e conseguir ter essa solução? Às vezes não é tão verdade, né? Ou o que eu tô comendo não me faz muito bem e vai me tirar o direito de escolha muitas vezes, né? Mas são compensações ou frases que são ditas que a gente toma como verdade e são repetidas, né? Muitas vezes. E muitas vezes a gente guarda, né? Sim. Inconscientemente. Sim. A gente está depositando nossas fraquezas na comida, nossas adversidades, nossas alegrias. Isso é muito cultural também, né? A comida, ela é cultura, faz parte da cultura brasileira, mas eu acho que a gente precisa aprender a fazer escolhas, precisa ter esse equilíbrio, esse autocontrole, né? Até mesmo porque a gente só vai conseguir controlar as nossas emoções se estivermos em equilíbrio. E ao mesmo tempo usar muita inteligência e capacidade. Sim. Então, por exemplo, em casa eu mudei, eu afinei o meu miojo. Domingo eu ligo pra filha. E a gente vê. Olha que troca bacana. É uma troca real. O que eu sentia falta era da minha filha.
E você sabe que isso é muito bacana que você trouxe, né? Essa troca entre trocar o miojo que comia com a filha pela ligação com a filha. Muitas vezes as pessoas carregam sentimentos que não colocam para fora. Ou desconhece, né? Ou desconhece. Porque é mais fácil eu pegar uma comida do que eu fazer relações. Foi. E a gente teve conversa sobre esse miojo, né? Essa descoberta. A descoberta que sua balança não podia baixar, né? Que você tinha que eliminar gordura e músculo, que esse é o processo de promoção, de saúde, o emagrecimento. Mas a gente teve uma descoberta também que isso vai ajudar muito a gente. Muita gente que vai ouvir, que vai ver, né? A gente vai entender, e eu acho que como psicanalista vai ter um pouquinho a mais. Bebida. A bebida é o grande vilão do emagrecimento. Sim. Eu sou casada e tenho um marido que ama cerveja, a gente sempre gostou de cerveja artesanal e assim, as nossas relações sempre foram com bebidas. E a gente falava muito. Em casa não pode ter cerveja, se tiver a gente bebe. Bebe por quê? Porque gosta? Porque é bom estar junto. E é bom relaxar. E é bom falar o que vem à cabeça para qualquer um e qualquer jeito. Então a bebida permite isso, né? Então hoje eu tive um dia muito pesado, de uma conquista, vou beber. Vou beber e vou falar. Então era muito possível que a gente bebesse sexta, sábado. Hoje aconteceu alguma coisa, terça, tudo bem, né? E a gente bebia, não muito, mas se bebia, quase todas as possibilidades. De repente não, né? Vamos começar o fim de 3 meses sem beber. Boa notícia eu dei pra ela, gente. Boa notícia. Eu falei, mas sem álcool pode? Não, nem sem álcool, né? E foi realmente falar com o marido, olha, não vamos beber. Ele, não, tudo bem, né? Tudo bem. E realmente é possível viver sem a bebida, né? Então hoje, o que a gente fazia enquanto bebia, hoje a gente vai pra academia. Né? Então hoje e juntos vamos juntos para academia, então ele já afinou mais que eu. Indiretamente ele já afinou. As pessoas perguntam o que aconteceu, né? Ele fala, não, tô de dieta, fechei a boca, parei de beber. E se parar para pensar, fisiológico aqui, a bebida entrava para se estimular a dopamina, serotonina, que era o momento que vocês paravam para relaxar. Sim. É a falsa dopamina. E ao mesmo tempo, era quase assim, na hora que eu abro uma garrafa, eu convoco uma conversa, um diálogo de qualquer qualidade, né? Então a gente era quase que, abri a cerveja, agora a gente é meu momento com você e você vai ser obrigado a conversar e ouvir o que eu tenho para falar. Se o dia foi bom, é bom. Se o dia é ruim, é ruim, entendeu? Vou contar uma coisa pra você, amiga. Se o meu marido esperar eu abrir uma cerveja pra gente bater uma conversa, a gente não vai ter uma conversa. Não vou precisar. Eu tenho que chegar no marido e tenho que falar assim, agora você senta aqui, que eu vou abrir uma água com gás e vamos colocar um gás na relação. Sim. E como que foi as primeiras vezes desse processo de mudança, quando você falou pra ele, não vou beber? Primeiro que ele reagiu muito bem, ele falou, tudo bem, eu continuo bebendo. Eu falei, então tá bom, né? Menos mal. Você também não pode, seria difícil. Ele falou, tudo bem, mas eu também não acreditaria que eu ia dar conta. Então quando falou, eu falei, eu não vou dar conta, tem certeza. Essa foi uma das coisas que você colocou pra mim. Falei, que você chegou a perguntar várias vezes, Mi, só uma tacinha não pode? Sim. E aí foi que ele foi criando situações. Então, por exemplo, ele é muito bom em caipirinha. Então ele fazia o quê? Fazia uma caipirinha sem açúcar e me trazia uma garrafa de água com gás. Então aquela caipirinha diluía e viravam 3 copos, entendeu? E eu passava a noite com aquilo. Eu bebia uma garrafa de água com gás e ele ficava tranquilo bebendo a cerveja dele. Com o tempo ele foi percebendo que tinha diferença, então ele também diminuiu. Então hoje a gente realmente diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante mesmo. Eu continuo fazendo as batidinhas, né? Água com gás sempre tem, então em casa tem um monte de garrafa de água com gás agora, mas não tem cerveja, né? Então assim, quando quer, realmente a gente sai, toma, e é o dia que a gente escolhe para isso, né? E aí se escolhe com o que se come, porque tinha isso também, né? Como se bebe sem limite, se come sem limite, né? Então tinha uns uma coisa puxa a outra. E quando a conversa tá boa, você não quer que acabe. Então você sai, volta e busca e traz e vai continuando, né? Então era uma coisa sem limite. Então hoje tem limite, tem dia para se fazer, tem se vale a pena, né? O que se gosta de beber, se vale a pena ou não. Então
tá diferente, tá bem diferente. Tá, bacana. Agora vamos trazer a psicanálise, né, gente? Vamos tirar proveito que nós estamos com uma psicanalista. Hoje, para um casal, seja homem ou seja mulher, que querem passar por um processo de mudança, por um processo de emagrecimento, qual a sua dica como afinada hoje? O que eu percebo, assim, que eu gostei muito do Afines, pra mim que fez toda a diferença, e eu vi muita psicanálise, são a questão de grupo, né? Então, às vezes você falava assim, vou te mudar de grupo. Eu falava, não, ainda não, espera um pouquinho, porque esse grupo eu já conheço, já sei como anda. Eu vejo lá as pessoas que estão conquistando, e essa pertença é muito bacana, né? Sim. Porque, às vezes, a gente quer refazer essas relações e parece que o grupo fortalece isso, né? Eu não consigo que nem aquela outra que não posta. Ah, eu postei igual aquela que conseguiu. Sim, é muito bacana. Eu falo que o grupo do Afine-se, ele traz luz, ele traz inspiração, porque às vezes você não está num dia bom, né? Eu falo, um paciente que entra para 90 dias no Afine-se, ele vai estar motivado 10. 80, ele vai ter que fazer pela disciplina, o processo é dele, abraça seu processo, né? E, em relação a marido, a esposa, eu falei, não é ele que tá, é o caso dele. Ele falou pra você assim, beleza, você vai fazer? Beleza, eu não. E tá tudo bem, Sim. Não é dele, né? Foi algo que você escolheu. E quando nós estamos lá dentro do grupo, e isso acontece comigo até como estrategista, eu sou muito ativa dentro do grupo, mas tem dia que a gente não tá naquele dia bom, né? Somos humanos, então você olha pro grupo e de repente você fala assim, nossa, ela tá treinando, ela nem treinava, eu vou treinar por ela, então eu vou treinar porque eu quero ficar igual ela. E acaba levantando a gente, o grupo levanta a gente, né? Você vê que é possível, você olha e fala assim, nossa, comida saudável, mas a Mi tá comendo. Se ela consegue comer, eu também consigo, né? Tem pessoas que entram aqui, já tive vários afinados, a gente tá falando do álcool, mas eu já tive várias Eli aqui que passaram pelo álcool e homens, tudo. E chegou em mim um dia e falou assim, Mi, eu não bebo, não tô mais bebendo, tô saindo com meus amigos e eu tô levando um fardo de água com gás. Eu levava um fardo de lata e hoje eu levo um fardo de água com gás. E eu falei, quando foi esse start, essa virada de chave? Ele falou assim, quando eu falei, olhei pra você e falei assim, nossa, mas ela não bebe. Você falou pra mim que não bebia nada. Eu vejo você dar risada, eu vejo você falar bobeira, porque assim, eu não poderia beber, gente. Eu brinco, eu tenho uns amigos que são meus compadres e a gente cresceu junto, adolescência, começou a namorar, aquela coisa que foi se fortalecendo e hoje uma amizade de mais de 30 anos, né? Então, essa minha amiga, ela fala assim pra mim, ainda bem que você não bebe. Quando o povo pergunta pra ela assim, a Milena já bebeu um dia? Ela falou nunca, porque nem pode. E isso é muito a função do cuidador que a gente tinha quando era bebê. Sim. Essa mãe que apresenta. Então, querendo ou não, no grupo, você, as pessoas que estão ali de suporte, elas vão ditando uma nova regra. Sim. É possível ressignificar, né? É possível ter um novo jeito. E o grupo caminha junto e vai se espelhando, né? Eu vou criando uma nova identidade. Olha, no meu grupo a gente só saía pro boteco, só bebia, a gente só comia fast food. Nossa, tem uma outra alternativa. Tem, e isso, as pessoas precisam compreender isso, né? Nossa mente, ela é treinável, nosso paladar muda e você pode sim mudar, né? Pode mudar suas relações, suas atitudes, você não precisa largar do marido para mudar uma atitude, né? Para mostrar quem você é. O Afine-se tem algo que eu gosto de colocar, que fez muito sentido para mim, até mesmo quando um paciente, um afinado chega em mim e fala, Mi, eu vi que você não faz e eu achei que era possível. Eu falo, foi eu ter feito Afine-se, né? Sim. Quando eu cheguei pro Afine-se, eu estava no fundo do poço.
Então, muitos pacientes entram dentro da clínica no fundo do poço, né? E eu falo, dentro do meu coração grita muito forte, porque eu falo assim, ele está no fundo do poço e eu já tive lá, mas eu sei como é que a gente sai. E não é fácil, não é um processo fácil. Não é um processo. E é um processo para sempre, né? Para sempre. É uma conquista. E eu, assim, eu tive que mudar a minha vida igual você. Chegou, você já era profissional, você veio mudar seus hábitos, sua saúde e acabou trazendo sentido para muita coisa que você falou, nossa, eu trabalho com isso e eu não tô focada nisso, né? E o Affinice traz isso para dentro de nós. Mas quando eu cheguei no Affinice, eu precisei mudar tudo. Mudou a minha vida profissional, mudou a minha vida como mãe, porque eu tive muitas atitudes que eu mudei dentro de casa. Eu até falo isso para os meus filhos. Às vezes eles estão sentados na mesa e eu olho para certas coisas, para certas atitudes e penso comigo, se o Affinice tivesse entrado na minha vida quando eu estava grávida, a situação seria muito diferente. Né? Então, eu gosto de conversar muito com eles, eu trago para consciência, eu trago o meu esposo para consciência, porque antes de eu ir pro Affinice, eu já tinha 20 anos com ele. Então, 20 anos de uma Milena que de repente estava nascendo outra. E nasceu, porque mudou minha vida profissional, mudou a minha vida como mãe, mudou a minha vida como esposa, né? Então, foi um processo de mudança muito grande. Mas quando o paciente entra dentro da clínica e que eu vejo, ele está na obesidade, ele está em fundo do poço, né? Que só de olhar para a pessoa a gente sabe, você sabe disso, a gente trabalha com comportamento. Você olha, meu coração pula. Eu falo, meu filho, eu sei aonde você está e sei o caminho que você vai percorrer e eu posso te ajudar. E é possível ser feliz. E é possível ser feliz. Vai ser feliz. difícil, tem sofrimento, tem perdas, tem escolhas, mas é possível ter uma qualidade de vida melhor, né? Teve que essa frase, eu falo que essa frase tem que ficar. Ele chegou em mim e falou assim, Mi, é muito difícil. Eu falei, mas quem disse pra você que ia ser fácil? Né? Quem disse que o processo de mudança é fácil? Então, eu acho que é isso. Todo o processo de mudança para acontecer precisa fazer sentido. E ele é pessoal, né? Sim. Se eu quisesse que ele fosse junto, talvez não seria tão fácil decidir por mim. Eu teria que decidir com ele, né? Então, assim, eu acho que é muito pessoal mesmo. E reverbera sim, com certeza reverbera. As pessoas vão perceber, né? É uma pedra que cai na água e traz transformação. Li, trazendo aqui a vulnerabilidade, né? Muitas pessoas, todos nós somos seres vulneráveis, conforme nós já conversamos, só que muitas vezes nós nos encontramos na vulnerabilidade por acreditar mais no outro do que em nós. Qual a sua dica para que a gente possa fortalecer esse acreditar em nós? Eu penso que é bem um tempo de parar e se olhar, né, mesmo, né? O porquê que eu como, o porquê que eu vivo, o porquê que eu tenho desejos, prazeres, né? E se realmente é isso, né? Porque às vezes a gente sai no automático, sai fazendo e não percebe. A minha vulnerabilidade estava no miojo. Eu achava que eu precisava daquilo e já estava condicionada a fazer sempre isso, né? Só tem esse diálogo se tiver uma bebida. Não é verdade, né? É possível sempre ressignificar, né? E sair dessa condição do dado, né? O que deu certo ontem pode ser mudado hoje, com certeza, né? A vulnerabilidade também é entender que às vezes eu realmente preciso estar em grupo, né? Olha, eu não estava acima do peso, mas eu estava desconfortável, porque aumentou 10 quilos em um ano. Era muito, pra mim era muito, né? Quase 1 quilo por mês. Era muito, então assim, mesmo que não fosse para os outros, pra mim era assustador e era uma crescente, era uma vulnerabilidade. E tinha uma situação de estresse acontecendo que eu não conseguia parar ela. Era o medo de alguém querido ficar doente, né? Tinham pessoas próximas, muito próximas, doentes, e era um susto. Fiquei vulnerável, né? Mesmo com toda a teoria, fiquei vulnerável. Mesmo com toda a espiritualidade, com toda a análise, com toda a profissão, o ser humano é vulnerável, né? Isso é possível e sempre vai ser, né? Que bom que vai ser. E é preciso caminhar junto, né, com alguém, em grupo, em relações, para se conhecer. Porque a gente precisa entender que somos humanos. Né? Sim,
Embora não pareça, continuamos humanos, terráqueos, né? Isso, embora não pareça. E você diz, eu precisava estar no grupo, né? Eu precisava estar perto, dentro de um grupo. Como foi essa importância do grupo, do Afine-se para você? Eu confesso que alguns dias eu chegava aqui e falava assim, eu não quero ficar aqui. Eu não preciso ficar aqui, eu não tenho que perder peso, né? E era muito engraçado que a acolhida, né? O chegar aqui, né? O ter o seu horário, a sua água, o seu café, como isso fez diferença, esse olhar de cuidado, né? Eu acho que remete muito, de novo, àquele bebê. Cuida de mim, por favor, que eu preciso de cuidado. Né? Eu acho que teve uma fase na sua vida que você estava cuidando demais, né? Eu acho até mesmo pela profissão, como mãe, né? Esposa, você mesmo trouxe que tinha muitas pessoas passando por doença. Então acho que foi uma fase que você estava cuidando demais. Sim. E estava esquecendo de cuidar de você. Sim. Sim. E os quilos contavam isso, né? Olha, tem alguma coisa que não tá legal, né? Meu botão automático tá ligado. Ele tá muito fora, tá muito automático mesmo, né? Então precisa se parar. E realmente foi isso a Afine-se, né? A porta que se abre, esse cuidado nas pequenas coisas, né? Ele existe em outros lugares, mas aqui a gente acaba assim realmente parando para ver o que você come, sabe? Sim, porque eu digo que o ato de comer é um autocuidado consigo, porque sim, você tá ali, o grupo tá todo, você tá sendo monitorado. Tem uma nutri de domingo a domingo caminhando com você. E nós humanos, nós não queremos errar. Então a gente acaba olhando o que está se alimentando. Sim. E o que está dando certo, né? Então, outra coisa também que a gente brigou muito, tem que fazer exercício, tem que fazer atividade. Não quero fazer. Não quero. Eu não posso tirar tempo para isso, né? Eu não posso perder esse tempo, né? E realmente foi o que trouxe um ganho de saúde, de postura, né? De massa, de gordura por massa magra, que realmente fez diferença, né? Tem feito diferença, tem o que se conquistar, mas é o que realmente fez diferença. É o parar, né? Eu falo que todo mundo, quando vai passar pelo processo de atividade física, você precisa fazer atividade física, não tenho tempo. Eu falo, não é que você não tem tempo, você ainda não tem o hábito. Sim. Né? E pior, né? Eu não posso parar. Se eu parar, o mundo para. Tem pessoas que dependem de mim. É por isso mesmo que eu tenho que ter saúde, né? É justamente essa conta inversa que eu preciso saber fazer. É 1 hora, 1h30, 2 horas que se tira. É um tempo de se cuidar, né? Eu falo que isso daí é muito bacana a gente trazer, porque muitas vezes você está deixando de cuidar de si para cuidar do outro, sem compreender que você precisa cuidar de você para cuidar do outro. Não existe outro se eu não consigo dar conta de mim, né? Não vai ter, né? Ele talvez exista sem mim, mas eu não vou conseguir estar perto ou vivendo com ele, né? Sem contar a qualidade dessa vida, né? É preciso se preparar para viver 100 anos. A gente talvez só esteja na metade disso, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa fazer que a gente deixou de fazer, né? Seja pela pandemia, seja pelo online, seja pela vida corrida, e que fazia parte da nossa vida, né? A gente brincava na rua, a gente saía de bicicleta, hoje não é possível mais fazer isso. Então, é obrigado que a gente pense nas atividades físicas. Você sabe que você tem quase a minha idade. Eu estava conversando com o meu vizinho sobre isso, domingo. A gente estava falando sobre as crianças hoje ter essa atitude, né, essa malícia, porque antes a gente andava pra rua e a gente tinha malícia, sim, né? A gente sabia se a pessoa que estava vindo podia fazer alguma coisa, se você tinha que atravessar a rua. E hoje, muitas vezes, a gente cria os nossos filhos fazendo tudo, sim, né? Então, as crianças de hoje não têm malícia. Como que você traz isso, uma dica, né? Durante muito tempo você passou cuidando de tudo. Depois você compreendeu que precisava cuidar de você, para depois estar lá, que tinha outros meios de você estar com a sua filha. E que era o momento que a sua filha cresceu, ela foi para a faculdade, agora ela vai construir. Qual a dica você traz hoje para uma mãe ou um pai que está vivendo
Eu diria falta de prioridade, sim, sem estar se priorizando. Eu acho que a gente é mãe, é pai, isso é fato, a gente vai ter que cuidar, orientar, formar, e acho que a gente está numa sociedade que a gente precisa estar muito atento a isso, mas eu acho que é confiar, né? Realmente confiar que é possível educar. São pessoas, são seres humanos, são pessoas em formações, inteligentes, melhores do que a gente às vezes. Que a gente. Então, a minha filha, por que eu vou querer o miojo sendo que ela está conquistando coisas, né? Eu tenho mais 2 conquistando em casa, né? Tá tudo certo, né? A minha parte está feita. A gente tem que olhar com positividade. Eu posso ter saúde para ver o que vem pela frente de conquista deles, né? Eles podem bater asas que realmente os filhos vão bater, né? E a gente pode descansar e usufruir disso, né? Você sabe, Lê, que algo muito bacana me fez recordar uma conversa com uma afilhada minha. Ela falou assim: madrinha, mãe faz as coisas por obrigação? Eu falei: não. Mãe faz por amor. Mãe, até quando ela erra amando, né? Faz por amor. Você faz alguma coisa por obrigação? Não. Eu faço porque eu amo, né? Madrinha, se eu machucasse meu pé agora, o que você iria fazer? Se você tivesse um monte de consulta, ela estava me testando. Se você tivesse um monte de consulta, eu ia parar por amor para te levar no médico, né? Então eu acho que hoje o ato de você muitas vezes não priorizar é amor, só que um amor em excesso. Né? Então, hoje se você parar para pensar, você consegue ter as mesmas atitudes com seus filhos. Você continua cuidando de tudo, não continua? Sim. Continua cuidando de tudo e está conseguindo cuidar de você. E ao mesmo tempo, é só uma filha que foi, né? Outros irão, e às vezes não vai ser a comida que vai trazer de volta, né? É muito divergente, né? O peso e a medida, né? Um filho não é um miojo, de forma alguma, né? Muito pelo contrário. E o afeto não está ali, né? Isso que é muito difícil da gente reconsiderar, né? Porque ter uma relação, a pessoa com quem eu relaciono, ela me frustra. Ela foi embora, né? Ela me frustra. Não era isso que eu queria todos os filhos debaixo da asa, né? Para eu poder ter sempre eles por perto. Mas será que eu queria isso mesmo, né? Será que era isso que eles querem? Será que é isso que está programado para cada um fazer? Um fica, o outro não quer ir, ou cada um vai ter que fazer suas decisões também, né? E quando fizer, eu tenho que aprender a lidar com isso, né? E às vezes eu quero comer para tampar ou tamponar o buraco, né? Também vai acontecer, mas tem ganhos aí, né? Tem conquista nisso tudo, né? A gente investiu para que eles possam fazer boas escolhas, né? Ou não fiz, não foi isso. Eu não fui essa mãe, não investi. Comer também não vai ser o que vai resolver, né? A comida não vai ser o que vai resolver. A não ser que você faça um belo almoço de família e convide todos para estar junto, né? Sim. Talvez. Mas a comida não vai nem reparar e nem trazer de volta, né? A memória. Agora, para a gente encerrar, eu quero encerrar com uma dica bem bacana, né? Agora eu não vou falar com a afinada, hein, gente? Vou falar com a Elaine Tanaka, psicanalista. Deixe uma dica aqui para quem está sofrendo, despejando suas emoções na comida, né? Os seus afetos, suas adversidades. O que fazer? Primeiro, que tudo bem, isso acontece, né? Às vezes realmente é muito sofrido você lidar com as emoções, mas é possível, né? Descobrir o porquê disso tudo, o que tem por trás disso tudo, encarar tudo isso e ser protagonista, né? A gente fala muito de empoderamento, né? Eu acho que comida não tem perninha, eu sempre falo, comida não tem perninha, mas traz afetos, tem histórias atrás de cada comida. Então é possível se desejar e se buscar entender porque se come cada coisa, trazer a memória, fazer escolhas, né? E boas escolhas. E boas escolhas. Então, para você que está aí nos assistindo, ali deixou uma dica carinhosa e eu vou deixar outra aqui para vocês, né? Você também pode afinar comigo. Também pode receber aí em sua casa, ó. Escreve aqui no nosso canal, como diz ali, afina aqui no nosso canal junto com a gente, né? Afine-se você também, mente e corpo em perfeita sintonia. Você pode sim ter uma vida transformada e afinada.